Conseguiu, Felipe? Eu coloquei aqui, só que não tá aparecendo o PowerPoint aqui. Espera aí que eu já vou arrumar isso. Espera aí só um pouquinho. Salvar em PDF que é melhor. É só apresentar a tela e escolher a tela. Tá. Hum, Agora apareceu. Apareceu? Aqui ainda Agora não. apareceu. Apareceu para vocês aí? Ah, tá aparecendo. Agora ficou Ok, melhor, né? sim. Bom, gente, boa noite, primeiramente. Muito obrigado pelo convite que o Flávio me fez para poder falar um pouquinho para vocês sobre design. A minha experiência com design já tem mais ou menos uns 12 anos que eu trabalho com isso, desde a minha época do seminário até agora, então nunca mais parei. E mais ou menos há um tempinho atrás eu tive a oportunidade de conhecer o Flávio, quando eu integrei a equipe dos Jovens Conectados, que é a equipe de comunicação da Comissão Pastoral Juvenil do Brasil. Então, a gente tinha essa missão aí de fazer parte da equipe de design dentro da equipe de comunicação, e no comecinho desse ano, eu já saí da equipe, né, eu já cumpri os meus 3 anos, que na verdade foram 4, de trabalho junto à equipe, e a gente deixa o espaço para que outras pessoas também possam participar. Obrigado também ao pessoal que teve a ideia de organizar esse encontro. Eu acho que é muito válido a gente sempre compartilhar com pessoas da igreja como que a gente pode fazer uma comunicação melhor, né? E a comunicação a gente vê, sobretudo nesses tempos de pandemia aí, que é a nossa principal arma para estar próximo das pessoas. Então, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu tenho 29 anos, eu sou formado em publicidade. Estou fazendo uma especialização em comunicação corporativa, que é a área onde eu trabalho, comunicação organizacional. O Marcos Túlio também teve a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Eu trabalho com isso, vai fazer 3 anos. Então, hoje eu sou analista de comunicação numa multinacional aqui da minha cidade, e eu trabalho diretamente com comunicação corporativa. Eu já fui assessor diocesano e também coordenador paroquial de Pascom, então eu entendo um pouquinho da realidade que todo mundo sente aí nas paróquias, nas comunidades. A gente teve bastante desafios também aqui na diocese, eu faço parte da diocese de Lorena, aqui pertinho de Aparecida. Eu fiquei há 4 anos, como eu falei para vocês, na equipe dos Jovens Conectados, e faz um ano que eu sou membro da Signes Brasil Jovem, a convite também do Flávio, e logo que ele saiu da equipe dos Jovens Conectados, ele me convidou para fazer parte também da Signes Brasil Jovem. Então, hoje a gente atua também nessa frente. Para quem não conhece, a Signis Brasil Jovem é uma associação de comunicação. Tipo, a galera da comunicação do mundo todo é associado a ela. Ela é uma associação católica de direito pontifício e é a nível internacional. No caso, eu, Felipe, Marcos Túlio, que passou por aqui também, somos da Signis Brasil, somos associados e atuamos na Signis Jovem, né, que é a parte jovem da Signis. Eu vou começar a falar um pouquinho para vocês a respeito do design para quem não é designer, né? Porque acho que o mais importante é a gente ter alguns contextos básicos do que a gente consegue fazer quando a gente não é profissional, né? Quando a gente não tem uma formação a respeito disso, ou mesmo quando a gente tem uma formação, a gente fez um curso, talvez de Photoshop ou algum programa de edição,
a gente possa utilizar dessas dicas para a gente compor o melhor possível aquilo que a gente está construindo, né, que nada mais é do que informação. Então, tudo que a gente passa para as pessoas é informação. Eu vou dar também algumas outras dicas aqui ao longo do que eu vou falar, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper a qualquer momento, não tem problema nenhum, assim a gente já vai esclarecendo melhor para vocês o que tem de dúvida aí, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu sempre, quando eu vou falar para pessoal de comunicação, eu sempre levanto um questionamento de que, às vezes, a gente não é profissional, sobretudo na comunicação da igreja, né? Às vezes a gente não é profissional, a gente cai de paraquedas. Dificuldades nesse período de quarentena, para que, pela intercessão da Virgem Maria, na graça de Deus. Opa, posso continuar? Pode continuar, Felipe. Pode. Então, como a gente não é profissional e a gente cai de paraquedas, assim, numa equipe de comunicação, ou talvez numa pastoral da comunicação, né, como já foi meu caso também, a gente sempre tem, geralmente, uma organização muito grande. A gente sabe quem faz o quê, a gente tem uma equipe, já é definida a equipe, mas eu sempre levanto o questionamento. Às vezes a gente não é profissional, mas a gente precisa atuar como profissionais. Uma discussão que sempre eu tinha junto com os jovens conectados, uma conversa, né, discussão nem tanto, mas uma conversa mesmo que a gente sempre tinha, um debate que a gente sempre tinha como que a gente pode levar essa profissionalização da comunicação para outras pessoas da igreja, né, porque a gente tinha uma equipe muito bacana, a gente tinha uma equipe muito, muito profissional em todos os sentidos, né? Tínhamos jornalistas, tínhamos publicitários, tínhamos pessoas estudadas e preparadas para atuar na comunicação da igreja, mas também eu sentia muito a necessidade de levar isso para os demais, né? Como que a gente pode atuar como profissionais, mesmo a gente não sendo profissionais? Eu sempre converso com o pessoal da Pascom, aqui da Diocese, e eu sempre mostro alguns trabalhos que não são da Igreja Católica, sobretudo dessas novas igrejas que têm surgido agora, recentemente, que atraem muitos jovens, né? E, sobretudo, no trabalho que a gente desenvolvia com jovens, é muito importante a gente olhar para todos os aspectos, né? A gente olhar para dentro da igreja o que a gente tem de positivo, e aí a gente tem várias ferramentas onde a gente pode fazer isso, como, por exemplo, o Instagram, o Twitter, o Facebook. Temos muitas pessoas onde a gente nos espelha para a gente poder atuar também, muitos designers muito bons. Mas, sobretudo, o trabalho que essas demais igrejas, e hoje eu estou apresentando aqui para vocês dois trabalhos de duas igrejas aqui da minha cidade é pequena, tem 80 mil habitantes somente, e eles fazem um trabalho muito bacana de comunicação nas redes sociais e também em outras plataformas, para atrair os jovens, né? Então, é muito importante que a gente olhe também para essas pessoas. E o que a gente percebe dessas pessoas é que eles buscam cada vez mais se profissionalizar. Talvez eles não sejam formados em design, talvez eles não saibam, eles não tiveram o conhecimento inicial, mas motivados através, até mesmo pela própria igreja, né, eles buscaram a profissionalização e hoje fazem um trabalho muito bacana. Então, é importante a gente olhar também para todo o nosso redor, né, não só para a comunicação da igreja. Quando a gente fala de design, a gente precisa olhar a criação como um todo. E eu até gosto de brincar que o design, ele é você captar um pouquinho da criação de Deus e colocar isso dentro da sua arte, né? Então, tudo que você olha é criação de Deus. Então, o que você pode trazer disso para cá, né? Quando você vai falar de algum tema,
O que você pode trazer para esse tema que vai tocar as pessoas? Né? Como que eu posso aliar tudo isso que eu vejo no meu dia a dia com as coisas que eu preciso colocar depois no papel ou na tela para que eu possa comunicar isso para outras pessoas, né? Eu acho que eu não consegui escutar muito bem o que você falou. Eu acho que ela não estava falando, não, Felipe. Era Não? só um Era som. só o... Ah, então tá. Bom, então, existe um livro que depois eu vou deixar disponível para o Flávio enviar para vocês, e no final também vou deixar meus contatos, que se chama Design para Não Designers. E ele tem várias dicas e várias dicas do que você pode fazer quando você vai tratar uma comunicação. Eu trouxe aqui algumas dicas principais, e a minha ideia é ser um pouco mais prático, assim, para que a gente possa entender um pouco dessas dicas, porque tudo que a gente vai fazer no design, ele gira em torno desses princípios. E tem um princípio inicial que o autor traz lá no livro, que é o princípio da yucca. Yucca é essa planta que você está vendo aí, que ele conta a história de que um dia ele escutou falar dessa planta yucca, né? E ele saiu na rua do condomínio onde ele morava para que ele pudesse enxergar e ver aonde que tinha essa planta, porque ele nunca tinha visto. E foi aí que, quando ele estava caminhando pela rua, ele viu que praticamente 80% das casas tinham uma planta dessa. E ele falou assim: nossa, eu sempre morei aqui, faz 30 anos que eu moro nesse bairro, e eu nunca prestei atenção no que estava ao meu redor, e nunca tinha visto essa planta. Então, quando a gente está consciente daquilo que a gente vai fazer, né, quando a gente dá nome para as coisas, a gente fica mais consciente dessas coisas, e a gente pode atuar sempre frente a essas coisas, né, e isso é muito importante no design, que a gente dê nome para as coisas e que a gente possa estar conscientes dela a todo momento onde a gente vai fazer uma arte ou vai divulgar alguma coisa. Então, esses 4 princípios básicos do design, que ele resume, são os 4, né? Contraste, repetição, alinhamento e proximidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, como que eu preparei esse material? Eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho sobre os princípios para vocês, e vou mostrar um trabalho prático, um trabalho meu, que eu desenvolvi quando eu estava na equipe dos Jovens Conectados. São inúmeros, mas eu peguei alguns deles para vocês darem uma olhada. Tem trabalhos de quando eu comecei lá nos Jovens Conectados, tem trabalhos mais recentes, um pouco antes de eu sair, mas todos eles são meus. Acho que é importante trazer coisas minhas para também não dar nenhum problema depois. Então, vamos lá. O que fala o princípio da proximidade? É que os itens de uma arte, eles precisam estar relacionados entre si e eles precisam ser agrupados dentro daquele espaço onde você vai compor a sua arte para mostrar o máximo possível de coesão e de organização. Então, como que a gente faz isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse desenho. Quando a gente olha para esse... Ô, Flávio, tem alguma forma da gente usar algum apontador, alguma coisa assim? Como assim? Apontador. A gente consegue ver a mãozinha do. Ah, beleza. Então tá. Por exemplo, vamos olhar aqui para esse primeiro exemplo de cartão, né, de visitas. A gente tem aqui o nome da pessoa, né, a gente tem aqui a empresa da qual ele faz parte, a gente tem telefone, a gente tem endereço e a gente tem a cidade onde ele está. Ou o bairro, não sei dizer muito bem. Independentemente de tudo isso, quando a gente olha para esse primeiro exemplo, a gente não sabe muito bem para onde que a gente olha. Né? A gente tem várias informações jogadas simplesmente dentro de um espaço.
No exemplo de baixo, quando a gente usa o princípio da proximidade, a gente agrupa essas coisas e a gente cria uma linha de olhar. Então, por exemplo, a gente olha para esse aqui de baixo, a gente já vê exatamente a linha que ele quer criar. Então, eu sei como é o nome dele, eu sei qual empresa ele faz parte, e eu sei aonde ele está, né? E os contatos dele, caso eu queira entrar em contato com ele. Da mesma forma que do lado, eu tenho um cartaz, né? De uma série de concertos de uma escola, e quando eu olho para esse primeiro, tá tudo bagunçado. Todas as informações estão jogadas aqui. Na verdade, elas estão organizadas aqui, mas elas estão simplesmente dispostas sem nenhuma formatação, sem a pessoa pensar naquilo que a outra pessoa quer ver. Então, a gente precisa no design sempre pensar assim, o que eu quero comunicar, mas o que eu gostaria que as outras pessoas vissem também. Então, aqui do lado, a gente tem uma reorganização. Então, a gente, pelo princípio da proximidade, a gente reagrupa essas informações de forma que elas fiquem fáceis de se localizar. Então, a gente tem o que o quarteto vai apresentar, o que o trio vai apresentar. Aqui, nessa outra, ficava muito difícil a gente entender o que estava acontecendo, né? Então, a forma com que a gente aproxima os itens dentro de uma arte diz muito também daquilo que a gente quer comunicar, né? Então, por exemplo, a gente tem duas artes aqui que foram postadas lá na página dos Jovens Conectados, em datas específicas. A gente tem aqui um dia de São José, o dia de Chiara Lute. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, pelo princípio da proximidade, essas duas frases que fazem parte de uma oração, né, de um canto muito tradicional a São José. A gente tem o lírio, que representa São José, que representa a imagem de São José, disposto num contexto bem modernista, assim, e a gente tem a palavra São José. Então, quando eu olho para essa imagem, eu tenho uma linha de leitura por proximidade muito grande, né, daquilo que eu estou dispondo dentro da arte, né, das informações que eu quero colocar e dos complementos que compõem essa arte. Aqui, do mesmo jeito, eu tenho uma imagem que me traz para o centro, onde eu vejo o jovem caminhando, né, com a palavra queres, e depois eu vou ler as outras informações, né, porque essa era a intenção. Então, tudo que a gente vai fazer dentro do design, a gente não pode fazer sem intenção. A gente precisa ter uma intenção clara daquilo que a gente quer comunicar e falar claramente sobre isso na arte que a gente vai elaborar, escolhendo da melhor forma as imagens, escolhendo da melhor forma as fontes, e aí a gente vai falando sobre isso durante o tempo aqui que eu tenho com vocês. O que a gente não deve fazer? O que a gente deve evitar? Por exemplo, a gente deve evitar muitos elementos separados na página, como eu falei para vocês. Então, aqui, por exemplo, a gente tem inúmeros elementos que estão simplesmente jogados. Não colocar os itens somente nos cantos e no meio da página. A gente precisa dispor eles da forma que fique melhor para a gente poder olhar. Então, por exemplo aqui, né? A gente dispõe da melhor forma que seja para a gente olhar. Não deixa muita quantidade de espaços na imagem. Hoje a gente tem um conceito um pouco diferente do minimalismo, que quanto menos a gente faz, é melhor, né? Então, a gente trabalhar com os elementos de forma que a arte seja o mais clean possível, o mais limpa possível. E a gente não relacionar elementos que não devam estar relacionados. Por exemplo, quando a gente tem uma identidade visual, né, que a gente segue, por exemplo, todas as artes dos Jovens Conectados, vocês vão encontrar o site dos Jovens Conectados lá. Isso foi definido desde o começo, então todas as artes trazem isso. Isso traz também uma unidade visual muito grande. Desculpa. Então, esse é o primeiro princípio, o princípio da proximidade. Então, por exemplo, como que a gente pode atingir melhor esse objetivo, né, de agrupar os itens? Ele dá uma dica muito interessante, que é, por exemplo, você piscar os olhos várias vezes diante das informações que você colocar, e se você tiver mais de 3 a 5 itens dentro de uma página,
você vê o que que você poderia tirar, né? O que que você poderia colocar junto para que fique menos itens possível, para que o campo de leitura seja o menor possível, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que as pessoas leem muito pouco, né? Então, quanto menos leitura a gente proporcionar e mais visual, mais atrativa vai ser aquela arte que a gente vai fazer. Então, isso com relação ao princípio da proximidade. Se alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vou continuar. Com relação ao princípio do alinhamento. Então, o que que diz esse princípio? Que nada deve ser colocado de forma arbitrária numa página. Então, tudo que a gente coloca precisa ser pensado para trazer uma conexão visual. Então, como uma conexão não só com a outra pessoa que está vendo, mas uma conexão das coisas entre si, né? Então, como que ele demonstra isso lá no livro? Por exemplo, pelo princípio do alinhamento, a gente tem aquele mesmo cartão de visitas que a gente viu aqui, né? A gente tem o mesmo, que a gente vê aqui, só que, pelo princípio do alinhamento, ele cria uma linha que conecta o texto. Então, a gente tem aqui uma linha bem clara, dizendo para a gente o que a gente deve olhar, né? Aqui, por exemplo, do lado, nessa página que ele coloca, a gente tem um texto centralizado, e aqui do lado a gente tem o mesmo texto agrupado de uma outra forma. Então a gente vê que o lado direito, ele traz uma elegância um pouco maior para a arte, né? Um pouco maior para a página. Então é isso que a gente busca. A gente busca sempre pensar o que é melhor, né? Pode ser que é muito mais fácil eu fazer assim, eu fazer uma arte e jogar simplesmente as informações. Mas eu preciso pensar, será que realmente está bonito? Será que realmente está agradável as pessoas olharem esse campo de informações? Será que está legal deixar esse espaço em branco aqui embaixo? Parece que tá faltando alguma coisa na imagem? Então, por exemplo, essas duas outras artes aqui. Aqui eu usei uma informação que está centralizada, né? Mas eu trouxe outros elementos visuais. Então, eu criei uma linha de leitura diagonal aqui, né? Então, você pode dar uma olhada que tem uma pomba representando o Espírito Santo, que fala muito de Maria. A gente tem a estrela, que também fala de Maria. Né? A gente tem aqui dentro das letras, se você perceber, a gente tem a imagem de Nossa Senhora, a gente tem a imagem fora, a gente tem toda uma imagem que compõe esse ao redor, né? E aqui a gente usou completamente diferente, né? Eu coloquei a frase do lado e dei centralidade para o coração, né? Então, inclusive aqui a gente vê que a areia sobrepassa a fonte. Então, a gente tem várias, e essa fonte aqui, ela está alinhada à direita, né? Ela não está centralizada como nessa outra. Então, quando a gente busca esse alinhamento, a gente traz o grupo de informações para esse lado aqui. Então, você tem o quebra-corações e você tem os jovens conectados. A imagem, ela fala por si só. Você não precisa nem ler a frase para você entender. Né? Isso foi uma arte que a gente usou na quaresma. Então, tinha um contexto também, juntamente com o tempo que estava sendo celebrado. Todo mundo já sabia o que queria dizer. Né? Então, é importante que no princípio do alinhamento a gente busque isso, unificar e organizar a página da melhor forma. Ô, Felipe, Sim. vale dizer também que essa da Quaresma, ela foi proposta, mas numa identidade visual com um conjunto grande de cards, né, de cartões. Exatamente. Que faziam todo um conjunto. Exatamente. Então, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, vocês vão ver, acho que na próxima agora, que quando a gente tem um conjunto de imagens que vai fazer parte de um mesmo contexto, né, que a gente precisa buscar um outro princípio, que é o que eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Esse princípio do alinhamento, então, o que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar usar mais de um alinhamento por página se a gente não tiver uma boa disposição e uma boa harmonização disso. Então, não adianta nada eu colocar 5 frases à esquerda, metade da frase para a direita, uma frase centralizada. Então, isso vai desarmonizar um pouco a arte.
todo mundo fala no design que a gente tem que evitar a centralização, né, das frases. Mas se a gente tem um outro contexto, né, que a gente pode usar a frase centralizada, a gente pode utilizar desde que a gente traga outros elementos que compõem essa centralização e que a gente tire um pouco essa sensação. Por exemplo, aqui, não sei se vocês conseguem ver, que tem uma pomba, ela está meio desfocada, então dá a impressão de que a frase, né, Nossa Senhora Auxiliadora, ela está um pouco para trás da imagem. Está acontecendo alguma coisa de movimento ali. Então, quando você traz essa sensação, você pode utilizar centralizado sem problema nenhum. O importante é a gente ter outros elementos que compõem essa imagem centralizada. Então, vamos lá para o próximo. Esse é o elemento da repetição. Então, o elemento da repetição, o princípio da repetição, ele fala o seguinte, que quando você tem um conjunto de imagens, então, como o Flávio estava falando, né? Quando a gente tem um conjunto de imagens, por exemplo, na Quaresma, na Semana Santa, eu vou usar uma arte para cada dia da semana, né? Uma para segunda, uma para terça, uma para quarta, uma para quinta, uma para sexta. Você vai repetir as informações, porque você precisa trazer o elemento visual que você criou para a Semana Santa dentro dessa mesma arte, né? E isso para tudo também, porque traz unidade para o material. Então, por exemplo, aqui, o que o autor faz, né? Esse livro é um pouco antigo, tá, gente? Mas ele traz esses princípios básicos de uma forma muito clara e muito resumida. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês o que o autor fala também um pouquinho, para vocês entenderem como que ele dispõe essas informações. Então, a gente está em o mesmo cartão que a gente está seguindo desde lá da frente. Então, aqui, o que ele faz? Ele coloca um negrito aqui, e ele coloca um outro negrito aqui, ele faz uma repetição. Então, para a gente fechar esse bloco de informações. Então, a gente tem, ilusoriamente, né, um quadrado que se forma aqui, para fechar essas informações. Aqui, ele reorganiza as informações, né, e ele escolhe um elemento forte para poder se repetir durante a imagem. Então, a gente tem aqui um título e o mesmo em todos os outros títulos. Essa arte a gente também a gente fez por uma semana santa também. Ela era composta por mensagens, né, do livro de Isaías, que a gente lançava sempre no final do dia. No final da segunda-feira, por exemplo, da segunda-feira santa, a gente lançava uma frase para deixar como reflexão daquele dia para as pessoas. Então, o que acontece aqui? A gente repete aqui, se vocês repararem, a mesma textura de fundo, a gente repete as mesmas fontes e a gente repete os elementos gráficos. Além disso, a gente repete uma outra coisa, que é sempre ter um elemento da figura disposto em cima do elemento gráfico, que é para trazer uma sensação de movimento para a imagem. Isso é muito importante porque faz com que as pessoas entendam que toda essa arte ela foi desenvolvida para o mesmo período. Então, a gente tem uma unidade, embora elas sejam diferentes, completamente diferentes, elas têm uma unidade que é trazido por esses elementos que se repetem. Né? É claro, gente, que isso tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, essas artes que eu estou mostrando aqui para vocês, elas são desenvolvidas pensando, às vezes tem várias pessoas pensando juntos do que a gente vai fazer, embora geralmente lá na equipe o que a gente faz o que a gente fazia era dispor responsabilidades para cada um dentro do mesmo job, né, que a gente chama assim. Então, dentro do contexto Semana Santa, cada um tinha uma responsabilidade, mas a gente tinha uma linha visual que a gente seguia. Então, é muito importante, quando a gente tem campanhas grandes que vão precisar repetir vários elementos, que a gente tenha uma linha visual desde o início. A linha visual, ela é muito importante. Então, a gente não pode perder isso durante o caminho, porque se a gente perder, vai parecer que aquela peça, ela não faz parte daquele momento. Né? Então, a gente deixa de comunicar algo que a gente poderia comunicar.
Tô falando muito rápido, tá? Não sei se tá legal para vocês assim. Tá bom assim, Flávio? O Tudo pessoal tá bem, não falando vai na entender. bate-papo, tá tudo tranquilo. Ah, então tá. É que eu não tô vendo o chat porque minha tela tá ampliada aqui, mas depois eu dou uma olhadinha lá. Então, o quarto e último princípio básico que a gente tem do design é o contraste. O contraste aqui não tem nada a ver, tem um pouquinho a ver também, mas ele não diz simplesmente de você contrastar cores, né? Ele fala de você diferenciar os aspectos da sua imagem para você causar impacto. Então, como que você pode causar impacto através das formas, através do que você vai usar, também através das cores, mas muito mais através dos tamanhos e das formas. Então, por exemplo, ele mostra aqui nesse exemplo, né, por exemplo, um simples currículo. Quando você tem uma, quando você tem um contraste entre os elementos, né, você traz unidade visual para aquele bloco de informações. A mesma outra coisa aqui nessa página, né, de revista. Então, você usa, por exemplo, aqui a mesma fonte para os títulos, né, a mesma fonte para os textos, e você tem alguns elementos que chamam a sua atenção. Nessas duas artes aqui, isso se demonstra muito bem. Então, dei dois exemplos aqui para vocês. Um exemplo através da forma com que a frase foi disposta na imagem. Então, esse aqui foi dia de São Tomé, né? Então, meu Senhor e meu Deus, a gente dispôs a frase de forma com que você tivesse que olhar para ela da melhor forma para você encontrar. Então, tem vários sentidos que a gente pode trazer para as coisas que a gente faz. Muitas vezes só a gente entende, né? Mas é legal quando você traz esse elemento para fora, para as pessoas também entenderem. Então, aqui teria muitas outras coisas que poderiam ser feitas nessa imagem. Ela já é bastante antiga. Mas foi assim que a gente escolheu fazer naquele momento. Falou bastante para a gente dessa forma. Nessa outra imagem aqui, a gente tem o contraste do fundo com o contraste da imagem em si. Então, muitas vezes, como nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem que pegar formas variadas, buscar essas imagens e compor uma imagem que a gente quer. Então, esse cálice, ele era separado dessa hóstia, essa hóstia era separada desse brilho que tem aqui por trás, né? Então, desse céu. Então, a gente compõe essa imagem da melhor forma, com as melhores imagens que a gente consegue para poder fazer isso. Nesse caso aqui, a gente tem o contraste das formas da frente com a forma do fundo, e também entre as fontes a gente tem o contraste do azul com o dourado, né, evidenciando o nome de Jesus. Isso dá para a gente fazer com inúmeras coisas, né, com inúmeras formas. O que a gente tem que evitar quando a gente trabalha com contraste? A gente tem que evitar usar cores que sejam muito discrepantes entre si. Então, isso daí, com uma simples buscada no Google, você consegue encontrar paletas de cores muito legais, que você pode utilizar, que traz unidade para a peça que você está criando, e também paletas de cores que não são legais a gente utilizar. Então, e também a gente pensar da seguinte forma: será que essa cor, será que essa fonte, será que esse jeito que eu estou fazendo, ele se adequa ao contexto que eu quero falar sobre esse assunto? Né? Então, o que eu posso falar dentro dessa imagem que pode dizer mais sobre o contexto que eu quero comunicar? Né? O que a gente fala a respeito sempre das artes é que a gente não pode ser tímido. Muitas vezes lá na equipe dos Jovens Conectados, a gente criava 5, 6 artes para a gente chegar numa arte que a gente goste, né? E a gente sempre compartilhava com alguém, sempre a gente mandava para alguém para poder olhar e falar, ó, isso daqui tá legal, isso daqui não tá legal, o que você acha que pode melhorar? Porque geralmente, se a pessoa, eu sempre me coloco um questionamento assim quando eu estou fazendo alguma arte. Se eu já não gostei de alguma coisa, se eu já não estou achando agradável, certamente isso não vai ser agradável para as pessoas. Então, eu preciso mudar, né, e deixar
de certa forma, que seja o mais agradável possível aquela imagem. Embora isso, né, a gente tenha que ter todo esse cuidado, o importante é a gente não ser tímidos, né, ao fazer alguma coisa, ao preparar alguma arte. A gente pode criar contrastes fortes, né, com relação às artes que a gente faz, e ter um sucesso legal, né, e ter um resultado bacana. Então, a gente não pode deixar também de experimentar. Isso é o mais importante. Isso com relação a esses 4 princípios básicos. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Eu vou entrar agora numas outras dicas. Pode seguir. Pode seguir? Então tá bom. Eu vou dar algumas dicas agora para vocês de uma forma mais geralzona, tá? Que não tem a ver com o livro dos princípios básicos lá do design, mas que tem a ver com a minha experiência profissional e experiência também de vida e de retorno daquilo tudo que a gente vai divulgando aí ao longo do tempo e tudo mais. Primeiro deles é o uso das fontes. A gente precisa, e aí eu vou falar também um pouquinho aqui da padronização. Eu sei que o movimento de vocês, ele tem uma identidade visual, né, ele tem uma marca que tem um manual de marca próprio, né, o Flávio me mostrou esse material, que aliás é muito bonito. E quando a gente fala de padronização, de uso de fontes, a gente precisa sempre entender que quanto mais a gente se adequa ao que está no manual de marca, de uma marca, né, seja de vocês, seja de qualquer outro, quanto mais a gente faz isso, mais a gente traz unidade para tudo aquilo que a gente está criando. Sobretudo quando é um movimento tão grande, né, que está espalhado pelo Brasil inteiro, e que se eu chegar em alguma cidade diferente da minha, e eu tenho também um movimento na minha cidade, eu já identifique na hora que aquilo faz parte do meu movimento, né? Então, isso era uma preocupação que a gente tinha bastante nos Jovens Conectados, e é uma preocupação que a gente tem bastante na Signes também, de sempre nos atentarmos a buscar que os nossos materiais eles tenham uma linguagem, né, que fale do começo ao fim. Então, quando você vê hoje um material dos Jovens Conectados, por exemplo, imediatamente você já sabe que é dos Jovens Conectados. E isso fortalece a sua marca, né? Fortalece aquilo que você tem. É um conceito muito mercadológico, é um conceito muito próprio de empresas, mas ele, como eu falei para vocês lá no início, é muito importante a gente trazer esses conceitos para dentro daquilo que a gente faz na igreja, né? Não se trata de secularizar nada, se trata de você utilizar de princípios que todo mundo utiliza para você fortalecer a mensagem que você está querendo passar. Isso com relação ao uso das fontes, é muito importante que a gente sempre tenha sabedoria e discernimento de entender qual é a melhor fonte que a gente está usando para o material, né? A gente tem, eu tive várias experiências com pastoral de comunicação, na assessoria diocesana, a gente orientou várias equipes de PASCOM aqui na cidade da diocese, e geralmente muitas pessoas têm dificuldade em entender que o que é melhor para elas, geralmente não é melhor para o outro, né? Então, o design, ele sempre ele é uma arte voltada para o outro, né? Então, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente está sempre ligado naquilo que é tendência, para que a gente possa trazer o melhor para dentro daquilo que a gente está fazendo, para que a gente também tenha uma linha de conexão conectada com o que o design está propondo, né, hoje. Então, com relação ao uso das fontes, isso é muito importante. A gente precisa entender que a fonte dentro da mensagem, ela se é um material escrito, ela precisa trazer conforto para quem lê, ela precisa ter uma ligação. Se você vai usar, por exemplo, duas fontes diferentes, elas precisam ter uma ligação entre elas,
para que não tenha uma discrepância muito grande naquilo que você está propondo, naquela arte. Às vezes a arte é linda, né, a imagem que você usou é linda, mas quando você olha para o texto empobrece a imagem. Então é muito importante a gente fazer sempre essa pergunta. Será que esse texto ele está favorecendo essa imagem que eu estou usando? Será que essa imagem está favorecendo a fonte que eu estou usando? Hoje a gente tem inúmeras fontes gratuitas inúmeros sites gratuitos de fontes aí na internet, né? A gente tem o Google Fontes, que é um site próprio de fontes, onde você pode baixar gratuitamente. A gente tem o da Fonte também. Só tomem cuidado com alguns sites daí para vocês não pegarem vírus no computador de vocês. A gente tem o Behance. Se você digitar lá no Google, Behance Free Font, você vai encontrar inúmeras fontes gratuitas muito legais dentro do Behance, que é uma plataforma própria para designers colocarem seus trabalhos lá. Depois eu vou deixar linkado para vocês aqui no material e deixo disponível aí para o Fábio mandar esses links desses sites aí de fontes para vocês utilizarem. E é muito importante que a gente sempre pegue essas fontes gratuitas, porque elas são de uso público. Então, você pode usar com tranquilidade, sem ter nenhum problema, tá bom? Com relação ao uso das imagens, o que a gente sempre fala aqui, e aí eu trago aqui um pouquinho também da minha experiência, com relação ao uso de imagens, a gente sempre tem que tomar muito cuidado ao pegar imagens do Google. Porque o Google, ele tem muitas imagens dentro do Google que elas não são de domínio público, né, e ela tem dono, né, então se o dono vê que você está utilizando aquela imagem, ela pode ser linda, pode combinar muito com a sua arte, mas tenha muito cuidado, sempre prefira utilizar imagens que estão em banco de imagens gratuitos, porque essas imagens, elas são de domínio público e você pode utilizar sem nenhum problema. Eu já tive problemas com o uso de imagens, né, sobretudo lá na empresa onde eu trabalho, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Com relação ao material próprio. Felipe, Oi? você pode dar alguma dica, assim, de site onde a gente possa encontrar essas imagens gratuitas? Consigo sim. Eu vou depois deixar linkado para vocês, mas eu tenho aqui na cabeça, por exemplo, o Unsplash, que é um site gratuito muito bom. Tem um outro aqui também agora que eu não me lembro o nome. Tem o Mas Pexels também, que a gente sempre usa lá no... Tem o Pexels também, que a gente sempre usa. Inclusive, Cuidado essa imagem... quando vocês forem, por exemplo, pegar imagens no Google, tá? Mas Exatamente. o Google, ele traz imagens de todos os sites, mas nem todas são livres, são gratuitas, então tenham cuidado quando forem utilizar. Inclusive, o Google, mais ou menos há uns 2 anos atrás, antigamente, quando você buscava imagens no Google, você tinha a opção de procurar as imagens com uma maior qualidade, né? Você poderia escolher lá, por exemplo, uma imagem de 4 megas, de 5 megas, de 12 megas, que são isso é muito importante também quando se trata do uso de imagens. Você precisa trabalhar com imagens sempre de qualidade alta para que a sua arte tenha um resultado final legal. Nem sempre o que você acha no Google tem uma qualidade boa de imagem, né, para você utilizar. Então, por exemplo, essa imagem do coração aqui, eu peguei de banco de imagem gratuito. Aqui tem inúmeros efeitos, tá, gente? Esse coração, ele não veio assim. Então, tudo aqui é uma coisa à parte, né? A fumaça do fundo, a rachadura, isso, aí eu estou falando um pouco mais de técnica, tá? Eu só estou mostrando para vocês que a imagem desse coração foi de banco de imagem, gratuito. Essa imagem aqui também foi de banco de imagem gratuito, onde eu peguei. Algumas imagens, por exemplo, imagens de santos, aqui, por exemplo, essa imagem da Chiara Lute. É difícil que você ter uma imagem da Chiara Lute num banco de imagem gratuito. Só que a imagem dela em si, ela já é uma imagem pública, né? Então, você pode utilizar sem nenhum problema. Algumas imagens que são mais, assim, também mais corriqueiras, como, por exemplo, imagens de flores, essas coisas, vocês podem procurar no Google.
Eu só Só que falo daí tem mesmo. uma situação, Felipe, tu falou já no caso de Chiara, por exemplo, o Papa Francisco é um homem público, mas nem todas as fotos do Papa Francisco a gente pode utilizar, porque elas Exatamente. estão da AFC, que é uma agência francesa que cobra uma fortuna por uma foto que ela tira do Papa Francisco. É. Então tenham bastante cuidado. E quando eu falo que é uma fortuna mesmo. Inclusive, a gente teve agora, a CNBB, ela emitiu um comunicado oficial, e a gente recebeu esse comunicado, onde a gente deveria tomar cuidado. Então, eu já deixo essa dica para vocês. Tomem todo cuidado, verifiquem se a imagem é da FC. Se a imagem for da FC, não utilizem. Prefira não utilizar. Pode ser a mais bonita que for, mas não utilizem, porque eles estão vindo realmente para cima, e o valor que eles cobram por direito de imagem é uma fortuna mesmo. Então, vai recair diretamente sobre vocês, caso vocês utilizem a imagem deles, né? Então, a discussão foi tão grande que a CNBB precisou emitir uma nota oficial pedindo para as pessoas tomarem cuidado ao utilizar a imagem deles. E foi tema, inclusive, de uma reunião dos bispos, né? Do Conselho da CNBB. Exatamente, exatamente. Isso com relação ao uso das imagens. Eu vou deixar para vocês, depois, uma lista de vários sites, tem inúmeros, tá, pessoal? Tem, nossa, mais de 10 sites que você pode buscar as imagens. Uns são melhores, outros são piores, mas aí a gente vai compondo da melhor forma possível. Com relação ao material próprio, aí falando um pouquinho também sobre direitos, né, de imagem. Acontecia muito nos Jovens Conectados, eu acho que, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu muito também na empresa onde eu trabalho. Eu já trabalhei também no marketing com salesianos, e já aconteceu muito aqui. Eu trabalhei no marketing de uma escola salesiana aqui da minha cidade, e a gente já tinha uma campanha pronta, e uma outra escola, ela copiou a nossa campanha, né? Então, assim, o que eu deixo de dica sempre para quem vai criar para a igreja, né, para a comunicação da igreja? Primeiro, ficar sempre atento à doutrina. O que eu estou falando realmente é palavra da igreja, realmente está baseado em documentos, está baseado em falas do Papa, está baseado em escritos do meu fundador, ou está baseado em documentos onde eu possa comprovar que aquilo é doutrina católica. Isso é muito importante. Não adianta a gente fazer uma arte maravilhosa, né, e a gente usar de materiais que não tem fonte fidedigna, que a gente não sabe se realmente aquele documento ele veio da Igreja Católica ou não, ou se simplesmente alguém escreveu. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E que os nossos materiais sejam próprios, né? Então que a gente não copie de ninguém. Porque se a gente copiar de alguém, além da gente estar ferindo um princípio moral nosso, né, a gente também às vezes está prejudicando o trabalho da outra pessoa, né? Então, eu trabalhava numa agência, só para contextualizar para vocês, onde eu desenvolvi um projeto de uma logo para um cliente, e nós apresentamos esse projeto para eles numa reunião. Passado o prazo que eles tinham para aprovação, eles não aprovaram o trabalho, eles não contrataram a nossa agência, e depois, quando eu passei em frente ao restaurante, a minha logo estava lá. Só que eles fizeram várias pequenas modificações para não contextualizar que o material era meu. Então, inclusive é um restaurante muito famoso que fica aqui na Dutra. Então, assim, eu já tinha saído da agência quando eu percebi isso, e eu não tinha como captar esse material de provas, né, para poder entrar com processo ou alguma coisa assim, com relação a direitos autorais. Mas muitas pessoas têm provas dos seus materiais, guardam os seus materiais, e é muito complicado a gente copiar as coisas dos demais. Pode ser bobo, assim, isso que eu tô falando, é porque a gente pensa assim, pô, mas dentro da igreja, né,
a gente deveria ser aberto e compartilhar as coisas. Compartilhar, tudo bem. Copiar não é legal. Copiar não é legal, tá bom? Isso com relação a essas demais dicas. Tem mais alguma coisa aqui? Tem sim. Agora, eu sempre falo assim, tudo bem, mas você mostrou essas artes tão bonitas aí e tal, mas eu não tenho habilidade com Photoshop, eu não tenho habilidade com Illustrator, nem com nenhum outro programa de edição, com CorelDRAW, eu não sei fazer, né, como que eu posso fazer uma arte bacana, seguindo todos esses princípios que você comentou, sem saber programa de edição. Hoje em dia, a gente tem 2 aplicativos muito legais, que inclusive eu indico muito para o pessoal de Pascom, que não tem, assim, uma habilidade tão grande. Então, aqui, hoje eu não vou entrar aqui na questão de dicas a respeito de Photoshop e tudo mais, eu acho que não é a intenção. Depois, se for o caso e vocês quiserem alguma coisa assim, aí a gente pode talvez organizar com quem queira depois uma outra conversa para falar exatamente sobre programas de edição, mas a gente tem 2 aplicativos que a gente pode utilizar no celular e que são muito bons, já são, assim, 60% melhores do que muitas coisas que a gente vê por aí nas páginas, né? Então, a gente tem o Canva, que a gente tem lá, o Canva, ele funciona assim, você escolhe um design que ele dá para você, e você faz várias modificações de acordo com aquilo que você quer, né? Inclusive, você pode adicionar o seu site, a sua logo e tudo mais, em uma versão Pro, né? Então, se você quiser depois também, o que eu sempre comento com o pessoal de Pascom, esses aplicativos, eles não custam caro, custa cerca de 20, 30 reais, a versão Pro, e vale a pena, se você trabalha com isso todos os dias, vale a pena você ter a versão Pro, porque... Ô, Felipe, Oi. Só uma coisa, só um comentário. Não é tão caro comparando a um pacote Adobe, por exemplo. Exatamente. R$2.000, tá? Exatamente. Fica claro. Eu tenho aqui no meu computador o Corel original, porque lá na empresa a gente não pode utilizar programas piratas, né? E a gente pagou nessa última versão que saiu, a gente pagou R$8.000. Então, as versões pagas dos programas, elas são bem caras mesmo. Hoje, a Adobe oferece também, se você quiser, o pacote de assinatura para estudantes. Então, você pode baixar os programas no seu computador e você paga uma mensalidade. Eu não sei exatamente agora quanto teria que dar uma pesquisada. R$85. R$85? Assim, vale muito a pena. Vale muito a pena porque você tem à sua disposição todos os programas de edição da Adobe, sem precisar custear, sem ter eles diretamente, assim, no seu computador, né? Inclusive, tem um outro aplicativo também, que é o Adobe Spark, que também ele funciona mais ou menos como o Canva, e ele tem várias outras funcionalidades além do Canva, ele tem muito mais fontes, ele tem sugestão de cores que você pode utilizar na sua arte, isso é muito importante também. Só aproveitar que eu falei de cores aqui, deixa eu só voltar um pouquinho nessa questão das cores. Quando a gente fala de cor, quando a gente vai utilizar cor, é claro que você pode utilizar da melhor forma que você quiser, né? Pode ser a cor que você goste. Mas, geralmente, traz mais unidade para a arte quando você usa uma cor que tem a ver com aquilo que você está falando, né? Ou com o período que você está falando, Natal, então eu vou usar talvez verde, talvez vermelho. Tudo bem, isso é importante. Mas, às vezes, também, é legal você sair um pouco dessa caixinha, né? Natal, vou usar uma árvore de Natal. Mas por que você vai usar uma árvore de Natal? Será que não é todo mundo que já está usando isso? Será que todo mundo não está usando verde e vermelho? Será que eu não posso fazer uma arte de Natal que seja diferente e chame a atenção das pessoas para a mensagem que eu quero comunicar? Então, é legal a gente ter essa noção também de cores. Você não precisa obrigatoriamente usar uma cor só porque ela é a cor daquela época.
A não ser, gente, quando a gente está falando de períodos litúrgicos, tá? Quando a gente está falando de períodos litúrgicos, eu posso até fazer uma arte de uma outra cor, não tem problema nenhum. Mas seria interessante a gente sempre mencionar, né, a gente sempre fazer uma relação com aquilo que a gente está vivenciando no período litúrgico. Não sei, colocar um elemento da cor, ou colocar um elemento sempre da mesma cor ali naquele lugar, onde as pessoas vão entender que aquilo remete ao período litúrgico, porque a gente não vai mudar as cores da liturgia também, né? A gente precisa respeitar isso. Então, a gente tem esses dois aplicativos aí, que podem ajudar a gente no dia a dia. Eu nunca usei o Adobe Spark, eu tenho ele aqui no meu celular, mas eu não utilizo muito, porque eu utilizo os outros programas aqui que eu já tenho no meu computador, mas eu utilizo bastante o Canva em algumas situações, né? Às vezes eu estou fora de casa, às vezes eu não consigo fazer um post, né? Então eu não consigo sentar no computador para fazer, então o Canva quebra muito o galho nesse sentido, né? Então vale a pena a gente ter. Bom, eu acho que era isso, gente. Assim, de uma forma bem geral e bem rápida. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, e a gente pode conversar um pouquinho mais. Tá aí também minhas redes sociais, meu Instagram, meu Face e meu e-mail, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Flávio, não sei se tem alguma coisa que você queira que eu esclareça. O Elvis tem alguma dúvida? O pessoal pode falar, pode perguntar. Bom, eu entrei um pouquinho atrasado, com um problema na internet aqui, mas não, acho que as dicas foram bem bacanas, né? Naquilo que a gente vai precisar para construir. Eu, às vezes, faço algumas coisinhas, mas é um trabalho bem amador, tem que quebrar um galho, mas foi ótimo, gostei bastante. Oi, irmã Vera, a senhora tem alguma dúvida? Acho que ela não ouviu. Então tá sem conseguir falar, mas beleza. Nossa. Pessoal, podem aproveitar para tirar dúvidas. O Felipe, também tem sobre cores e paletas, também tem o Adobe Color, que é Sim. gratuito e é bem interessante. Lá tem algumas predefinições de paletas que a gente pode utilizar. E é gratuito, né? Isso facilita bastante o trabalho. Sim, eu tenho uma questão. Ô Felipe, eu tinha pensado um tempo atrás, porque a maioria das pessoas hoje usam muito o celular, a maioria das pessoas tem celular, então às vezes nas nossas comunidades, para se fazer uma arte, é bem mais fácil fazer pelo celular. É o Sim. único recurso que às vezes tem. Aí, com o auxílio do Canva, excelente. Agora, existe mais alguma ferramenta, algum outro aplicativo que tu indicaria assim para fazer edição, essas coisas, construir uma arte? Além do Canva, além do Adobe Spark que tem ali, né, que eu mostrei ali para vocês, hoje a gente tem inúmeros aplicativos. Qual é a última sílaba dessa palavra? Qual é? Ui, tá A rolando última aula aí. sílaba da palavra doce. Oi. A gente tem inúmeros aplicativos que a gente pode utilizar. Mas esses dois são os melhores, tá? Porque os outros, eles não vão trazer tantas funcionalidades no modo gratuito. A gente tem o Photoshop na versão do aplicativo também. Ele praticamente é a mesma coisa que a versão do computador. E ele é totalmente adaptado para o celular. Mas se você não sabe utilizar o Photoshop, tem, assim, várias dicas que você pode pegar em blogs, em informações na internet, para você utilizar o aplicativo da melhor forma possível. E ele é pago, então você tem que comprar.
Agora, gratuitos são esses dois, eles são os melhores que a gente tem gratuitos. Perfeito. O Adobe Valeu. Spark é muito bom, eu já utilizei quando estava sem computador aqui, estava só com o iPad, se bem que no iPad dá pra gente fazer muita coisa. Mas Sim. eu utilizei o Adobe Spark para isso e foi muito bom. Geralmente eles quebram bastante o galho. O que eu sempre falo é o seguinte, não importa a ferramenta que você vai utilizar. Se você escolher utilizar uma ferramenta, é legal também que você conheça todas as funcionalidades que ela pode te dar. Porque isso vai te dar uma maior dinamicidade nas coisas que você vai fazer. Ah, eu posso usar dessa forma, eu posso usar de outra forma. E se você for utilizar essa ferramenta, conhecer primeiro a ferramenta a fundo, entender, buscar dicas sobre ela, buscar entender um pouquinho como que ela funciona e o que mais ela pode trazer de bom para você, mas, sobretudo, o design não é somente você ter uma boa ferramenta, porque tem muita gente que faz as artes aí no Photoshop, por exemplo, né, e eles não seguem nenhum princípio que a gente falou aqui. Então, a arte, ela acaba ficando pior do que alguém que foi fazer no Canva, por exemplo. Então, Só para completar, Felipe, o meu primeiro programa para utilizar e começar a fazer design, na época de formando, foi o PowerPoint. Eu fiz altas camisas no PowerPoint, por incrível que pareça. para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar na empresa onde eu estou agora, e a gente está falando de uma multinacional que tem 10 mil funcionários, eu cheguei lá e eles tinham só PowerPoint. Então, no começo, no primeiro ano que eu fiquei lá, a gente só utilizou o PowerPoint para tudo que a gente fez. Né? Então, depois que eu fui entrando na cabeça deles para colocar outros programas de edição, até para dar mais ferramentas para eu poder utilizar e fazer meu trabalho, né? Mas aí depende muito de verba e tudo mais, mas daí a gente falando de empresa. Agora, se você sabe utilizar o PowerPoint, você faz coisas incríveis dentro do PowerPoint. Então, tem, assim, inúmeros vídeos no YouTube, você pode buscar para você ver, de clipes inteiros feitos dentro do PowerPoint. Então, assim, não importa a ferramenta, importa como você utiliza a ferramenta, importa você utilizar bem os princípios, os princípios básicos, assim, do design, né, e importa você ter o domínio daquela ferramenta que você está utilizando. Tá vendo? Tem mais alguma coisa? Só em relação ao manual de identidade visual, o manual da CJC está disponível no site. Logo assim que você abre, já passa um banner que passa o manual de identidade para você clicar e abrir. Tudo isso que o Felipe falou está lá. Exatamente. Então, é bem interessante que vocês conheçam e dominem mesmo o manual. Lá está as instruções mesmo, a parte técnica, né? Então, O Igor bem tá falando aí no chat do PicArts. Esse aplicativo, ele é bem basicão, mas ele é legalzinho também, né? Então, se você não tiver nenhuma outra opção, você pode utilizar também. Paint. Eu também já vi muita gente fazendo muita coisa boa no Paint, por incrível que pareça. Eu não sei Exatamente. mexer no Paint. Exatamente. É o que eu falo sempre, né? O design, o olhar do design, ele não é da segunda para terça que você vai formar. Você precisa sempre buscar as melhores informações, você precisa estar atento sempre ao que o pessoal tem feito aí, né, no mundo do design. Não adianta a gente querer fazer design para a igreja se a gente não olha para as outras coisas que estão acontecendo, porque senão fica tudo muito desconecto, né? Fica tudo muito longe daquilo que a gente vai comunicar dentro da igreja também.
O site que eu falei para vocês, eu vou deixar aqui no chat, é que vocês podem entrar. Acho que não foi o link. O Behance.net. O Behance, ele é um site específico para que os designers, eles coloquem trabalhos lá de design. Então, você pode buscar, por exemplo, trabalhos criados só no Photoshop, trabalhos criados só no Illustrator. Você pode buscar por palavras. Por exemplo, igreja, né? Você busca lá, igreja. Vai aparecer inúmeras coisas. Coisas de igrejas católicas, coisas de igrejas evangélicas também. Tem trabalhos lindos, trabalhos incríveis, que a gente pode se basear. Muito importante, os trabalhos do Behance, eles têm dono, tá? Você pode ver que aparece sempre o nome da pessoa. Então, tome muito cuidado, como eu falei antes, a usar alguma coisa de lá, e é sempre importante a gente se basear, olhar para a gente poder aprender, né? Mas a gente copiar, não, tá bom? Acho que é isso, né, Flávio? Elvis, tem mais alguma coisa? Padre Marcos? Da minha parte, é mais agradecer mesmo, Felipe, pela disponibilidade, né? Eu sou atual coordenador geral do movimento e estamos aí nesse trabalho bonito com a juventude. Então, muito obrigado por sua disponibilidade nesse período difícil que a gente está passando e que bom a gente poder se encontrar e se conhecer dessa forma. Bom, pessoal, eu que agradeço o convite aí de vocês e de ter escutado. A gente sabe que às vezes é um tema, assim, um pouquinho carregado de informações, né, mas eu deixo aí minhas redes sociais, vai ter lá no slide depois que o Flávio vai mandar para vocês, eu vou deixar minhas redes sociais, meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder esclarecer depois, em modo particular, aí a gente vai conversando lá através das redes sociais. Eu que agradeço. Obrigado, padre, também. Olá, Felipe. Com grande satisfação que, vendo você, agradeço por este momento tão rico de partilha, de crescimento que nós tanto enfatizamos, crescimento comunitário. O JC é composto por pessoas jovens, assim como você, que tem esta sede de aprender, de crescer, isso tudo é importante. Por isso, eu agradeço a você por esta noite, fazer parte deste crescimento conjunto. Que Deus abençoe a fortalecer a sua vida nesta contribuição para que a igreja seja aquilo que de fato ela é, evangelizadora, comunicadora da boa notícia do reino de Deus. Amém. E Eu que agradeço, padre. Me alegro contigo porque a gente compartilha da mesma fonte, né? Da fonte salesiana. Então, isso é grande demais. Obrigado, viu, por tudo. Eu brinco sempre com o Flávio, nos Jovens Conectados, padre, a gente éramos mais salesianos do que outra coisa, né? A gente tinha bastante gente que bebeu da espiritualidade salesiana lá. E eu descobri os salesianos também aqui na minha cidade, e foi uma graça muito grande para mim poder conviver aí quase 2 anos com eles, né, e aprender muito sobre a espiritualidade salesiana também. Fui assessor de pastoral também, então a gente está tudo em casa, né? Neste caso, o mundo é a nossa casa, porque até o Papa é salesiano. É verdade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso. Gente, obrigado. Tchau para vocês. Boa noite. Obrigado, até mais. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal. Deus abençoe sempre a todos.
Amém. Até mais, Boa noite, Pablo. pessoal. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite.